Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Emagrecimento 0800, onde você tem a chance de ter uma consultoria de emagrecimento grátis. É só você colocar aí nos comentários qual é a sua maior dificuldade, né? Colocar quero emagrecer e minha maior dificuldade é 3 pontinhos, coloca a sua dificuldade, que você pode entrar aqui e a gente vai ter uma consultoria grátis de emagrecimento. Então sejam todos bem-vindos. Quem tá assistindo aí pelo YouTube gravado, já salva essa live, curte aqui também o vídeo, ajuda bastante a distribuir para mais pessoas que precisam dessa informação. Segue aqui também no Instagram, se inscreve também aí no canal do YouTube, curte esse vídeo e ajuda a divulgar. Quanto mais pessoas souberem disso, dessas informações aqui, mais pessoas você vai ajudar a emagrecer da forma certa, da forma saudável, da forma definitiva. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alana, sou nutricionista e aqui eu ensino mulheres a emagrecerem sem ter o efeito sanfona de forma descomplicada. E essa live aqui, em específico, começou faz pouco tempo, né? O terceiro episódio aí da live, que é onde eu entro para ajudar você de uma forma mais individual, mais específica. Mas para isso você precisa colocar aí nos comentários. Deixa eu colocar pausado. O que você tem que escrever se você quiser participar, tá? Vou fixar aqui. Então, se você quiser participar, não esquece, coloca aí nos comentários. Quero emagrecer e minha dificuldade é. Coloca qualquer que seja a sua dificuldade que eu vou te ajudar hoje a você começar a dar os seus primeiros passos com essa dificuldade que você falou. Vou te ajudar a resolver para você destravar. Opa, meu brinco tá travando aqui. Que tá travando meu brinco. Destravar de vez esse seu emagrecimento, que às vezes você tá tentando há muito tempo ou engorda, emagrece, engorda, fica nesse efeito sanfona. Não quero mais que você passe por isso. Então é a chance que você tem aí de participar. Então se você quiser participar aqui da live, não esquece, coloca aí nos comentários. Quero emagrecer e minha dificuldade é. Aí coloca que eu vou te ajudar. Enquanto ninguém se manifesta, né? Vocês, quem já assistiu outras vezes, né? Sabe que eu me preparo, né? Caso ninguém queira falar, tenha vergonha. Eu tô insistindo, porque eu sei que uma hora o pessoal vai falar. Semana passada, aliás, na terça-feira, teve gente que já entrou, já foi ajudada. Então, percam a vergonha, que é a chance de vocês terem essa consultoria grátis. Mas enquanto não entra ninguém, eu sempre separo algumas dificuldades ou dúvidas que vocês colocam na caixinha, né, do Emagrecimento 0800 para poder ajudar aí também de uma forma indireta, tá? Então eu vou colocar aqui a primeira para já começar a falar. Bom, colocaram assim: os docinhos são o meu problema, né? Isso não é novidade para ninguém. Muitas pessoas reclamam que o doce é o problema maior quando se fala de emagrecimento, porque a pessoa tá apegada nesse doce, não consegue largar de jeito nenhum. Principalmente nós mulheres sentimos mais essa necessidade de comer o doce, e isso pode ser por alguns motivos, né? Alguns deles, vou falar alguns deles aqui, vejam se vocês vão se identificando e vão colocando aí nos comentários. O primeiro deles, né, um deles pode ser por conta do paladar. Então, nós temos a capacidade, né, de adaptar o nosso... Tô sentindo sede. Só um pouquinho. Nós temos a capacidade de adaptar o nosso paladar a diversos sabores. Então, se você passou durante muito tempo da sua vida com esse costume de comer docinho depois do almoço, eu não sei porquê, eu sinto essa vontade imensa de comer o doce depois do almoço. Isso pode ser pelo simples hábito. Então você acha que tem alguma coisa super específica, super anormal acontecendo com você, porque você quer comer doce depois do almoço. Mas muitas vezes isso é só um hábito que você criou durante muito tempo da sua vida. Então fica mais difícil você entender que precisa desapegar disso. Então você criou esse hábito, você criou esse paladar mais receptivo ao sabor doce. Então você sente essa necessidade. Como é que faz para desapegar disso? Desapegando do sabor doce. A gente só vai conseguir desapegar desse sabor doce quando a gente começar a treinar. A gente tem na língua
coisas que se chamam papilas gustativas. Então, são papilas que são partezinhas da nossa língua que recebem ali o sabor doce, sabor amargo, sabor azedo. A gente tem as partes específicas. Quando você fica muito num sabor só, principalmente o doce, você treina, né, esse seu paladar a ser mais receptivo a esse tipo de sabor. Então, o que é doce, o que é azedo, o que é amargo e o que é azedo, você vai deixando de lado. E aí, quando você come alguma coisa mais amarguinha, mais sabor natural, você estranha. Então, esse pode ser um dos motivos, tá? Existe também aquele apego emocional. Muitas vezes você acha que é uma necessidade física mesmo, né? Então, acontece alguma coisa comigo que eu não sei o que é, que eu preciso comer doce. Acho que é alguma coisa minha, assim, específica. E não é. Muitas vezes é um apego emocional que vem, às vezes, da sua infância. Quem nunca, né, passou por isso? Muitas pessoas passam por isso, ou passaram por isso, ou as crianças hoje em dia também passam por isso, de serem recompensadas com o doce. Então, você tem alguma tarefa para fazer, se você conseguir desenvolver isso, você vai ganhar um doce. Se tá chorando, é presenteada com um doce. Você vai num comércio e aí a pessoa vê aquela criancinha lá, dá uma balinha de doce para aquela criança, dá um pirulito. Então, isso fica muito vinculado às nossas emoções de que isso precisa ser feito, né, como recompensa. Então, às vezes, essa necessidade que você sente do doce, ela vem mais do seu emocional, que pode ter começado a ser desenvolvido desde lá a sua infância por conta dessa questão da recompensa, né, como pode e agora se manifesta isso na sua vida adulta. Quando a gente é adulto, a gente tem outros problemas que não é esse de criança, né? De criança é quando você cai, rala o joelho, chora, aí toma um doce aí pra parar de chorar e a criança para de chorar. Quando a gente cresce, né, os problemas são muito maiores do que esses, e aí a gente fica condicionado a isso. Então a gente cria muito essa relação, né, porque vem essa memória da infância de que se eu comer esse doce, eu vou ser recompensada, eu vou ficar mais calma, né? Isso vai me acalmar, isso vai ser bom pra mim. Então, isso também pode ser um dos motivos por você ser tão apegada à questão do doce. Então, não é um problema físico que é só seu, que é só você que sente. Algumas pessoas desenvolvem isso com mais facilidade, né? Tem mais facilidade para desenvolver isso. Outras não ligam muito pro doce. Mas a maioria das pessoas acabam se apegando muito. Então, você desenvolver um paladar diferente, testando coisas mais amargas, vai fazer você desapegar, você deixando esse hábito, fazendo um teste. Então, se você tem esse costume de comer o doce, toda vez que você termina de almoçar, você já sente aquela vontade, já tem esse hábito, tenta esperar um pouco mais. Então, se você já faz isso logo em seguida da comida que você almoçou, jantou ali, espera, vou dar uns 30 minutos aqui, 40 minutos, 1 hora. Se não passar, eu como. Porque muitas vezes você vai perceber que essa vontade vai passar, que isso é só hábito mesmo. Então, essa é uma das coisas que dá pra você fazer. E a outra é você, se for essa relação emocional mesmo, de que quando você sente que alguma coisa não tá legal, quando você relaciona muito isso com emoção, é você repensar mesmo suas emoções, né? Entender se esse consumo de doce acontece nesses momentos e entender as suas emoções, entender que não é assim que isso vai ser resolvido. Pensar em quantas vezes você conseguiu resolver um problema comendo ou comendo doce, principalmente, que é o que muita gente faz. Então, essa questão do doce é um problema que não é específico da pessoa que colocou na caixinha, mas que muita... Deixa eu dar uma travada aqui. Vou escolher outro. Enquanto isso, quem for entrando quiser perguntar, olha aí nos comentários que eu fixei, que você precisa digitar, que você quer emagrecer e qual é a sua maior dificuldade, tá? Bom, existe outra coisa, né, nessa caixinha que eu achei interessante, por isso que eu coloquei. A pessoa colocou assim, ó: meu problema é à noite, acabo comendo mais, me descontrolo. Vê se você se reconhece nessa situação. Você às vezes passa o dia inteiro, né, trabalhando, fazendo suas coisas. Você consegue ter, às vezes, ali um ótimo controle quando você se propõe a fazer
mudar a sua alimentação, você consegue controlar bem isso na parte da manhã. Aliás, na parte do dia ali que você tá no seu ambiente de trabalho, você consegue levar isso numa boa. Afinal, você tá se distraindo ali com o seu trabalho, você tá ocupado, você não tem o tempo todo pra ficar comendo. E muitas vezes, o que acontece no nosso dia? No nosso dia a dia normal? Estresse. Então, você tem seja o seu trabalho em casa ou no trabalho que você vai pra rua, a gente tá sempre se estressando, tá sempre tendo esse pico de adrenalina também, né? É um momento que a gente tá numa sensação de fuga. Por que de fuga? Quando a gente tá numa situação de perigo, né? Que é como se fosse uma situação de perigo. Não que você está em perigo trabalhando, mas é como se estivesse. Porque naquela adrenalina, naquele estresse, você libera o mesmo tipo de hormônio. E um deles é a adrenalina e outro deles é o cortisol. O cortisol, quando você ouvir falar dele, ele é o hormônio que te deixa alerta. É o hormônio que desperta em você essa sensação de estresse, essa sensação de fuga. Ele não é um hormônio que é ruim sempre. Por exemplo, se você for treinar, fazer uma atividade física, ele é um hormônio ótimo para isso, né? Você vai despertar esse alerta. Então, na hora que você tá treinando, isso é ótimo para você desenvolver um bom treino. Agora, quando você fica dando pequenas doses disso no seu dia, quando você libera isso muito ali perto da hora de você dormir, por isso que eu não indico treinar também muito perto da hora de dormir, você tá despertando um hormônio de agilidade ali, de estresse, que você vai ficar o tempo todo alerta. Isso não é legal. Então, ele tem, né, as suas coisas boas, mas quando isso tá sendo disparado ali durante o seu dia inteiro, que é o dia que você tá no estresse do trabalho, você vai aumentando isso. E aí, eu quero que você pense numa situação da seguinte forma. Se você tá, por exemplo, num ambiente de estresse, pensa se você tiver ali num assalto. Você tá caminhando na rua, você percebeu que tem alguém ali que provavelmente você acha que vai te assaltar. Você vai disparar esse tipo de hormônio, adrenalina, cortisol, você vai ficar assim agitada, nervosa. Você pensaria em comer numa hora dessa? Você sentiria fome numa hora dessa? Muito provável que não, né? Porque quando a gente tá com esse tipo de hormônio aumentado, a gente não sente essa necessidade de comer. Quando a gente tá nesse sentimento de fuga, né? Nessa sensação de fuga, que a gente tá numa situação de perigo ou que é no estresse do dia a dia, dificilmente a gente vai ficar pensando o tempo todo em comer. Então, o que acontece com essas pessoas que normalmente, muitas delas relatam que o maior período que ela tem esse descontrole alimentar é à noite. É quando ela chega em casa e quando ela relaxa. Porque quando você chega em casa, que tá tudo bem, que aquela adrenalina passou, que aquele estresse passou, você tem um momento de relaxamento. E nesse momento de relaxamento, você baixa esse hormônio. Só que quando você baixa esse hormônio, você procura por uma recompensa. Isso acontece tudo hormonalmente. E quando você tá com ele em picos elevados ali no seu dia, esse tipo de hormônio, o cortisol, por exemplo, você diminui a sensibilidade de insulina. A insulina, para quem não sabe, ela tem um papel super importante na questão da alimentação, na questão do emagrecimento e para várias outras funções do corpo. Você ter essa sensibilidade diminuída é muito ruim, porque você não consegue usar a sua glicose, que entra lá na sua corrente sanguínea, para as funções do seu corpo. Então, vai ficar ali elevada na sua corrente sanguínea. Isso é ruim, tá? Então, na hora que você chega em casa, que você tá ali no seu momento de relaxamento, é onde você vai sentir mais necessidade de comer esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que eu falo não é só o doce, mas todo alimento que é produto alimentício, na verdade, tudo que é processado. Porque esse tipo de produto desperta na gente essa sensação de recompensa. Então, eu tive um dia estressante, meu hormônio do estresse estava lá em cima. Quando eu cheguei em casa, eu me senti bem, eu me senti relaxada. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar essa recompensa. Então, muitas pessoas sentem isso principalmente à noite. Quando chega em casa, quando chega do trabalho, quando se desliga mesmo desse estresse que teve do dia a dia, ela vai e procura esse tipo de comida. Nunca é uma comida saudável que você vai procurar nesse momento, né? 99,9% das pessoas que relatam que tem processada, e muitas delas relatam isso
principalmente no horário da noite, quando chega em casa do trabalho. E muitas delas fazem o quê? Também. Saiu do trabalho, ela já passa em algum lugar, né? Pega aquele produto alimentício, aquela comida que ela acha que vai se sentir confortável. E aí a primeira coisa que ela faz quando ela baixa essa adrenalina, quando ela baixa esse hormônio do estresse, é procurar a comida de recompensa. Então isso vai acontecendo, não é só uma questão aqui da nossa cabeça, que a gente pensa em comer, né, pra aliviar essa emoção, pensando nisso mesmo, mas porque hormonalmente o nosso corpo responde dessa forma. Então você cuidar também dessa parte do estresse, você controlar mais isso, vai diminuir muito o seu impulso por comer, essa vontade doida por comer, principalmente à noite quando você chega em casa. Bom, deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver quem entrou aí. Andréia, Bruna, minha mãe, Cleide, sejam bem-vindas. Se alguém quiser participar, não esqueçam, coloquem aí nos comentários. Quero emagrecer e minha dificuldade é 3 pontinhos que eu vou te ajudar. E vou te chamar aqui para uma chamada e vou te dar uma consultoria grátis, tá? Outra coisa que colocaram aqui na caixinha. Dicas de lanches. Isso aqui é meio vago, assim, meio geral, mas vou tentar ajudar, tá? Como aqui é a caixinha de emagrecimento, né? É óbvio que esse aqui vai ser em relação ao emagrecimento. O que você pode comer de lanches intermediários quando você está num processo de emagrecimento? Esse aqui é uma questão que antes eu pensava de uma forma diferente, né? Conforme eu fui adquirindo experiência, estudando, tendo experiência dos pacientes também, eu sempre gosto de falar que não existe nenhum alimento específico para cada horário. Isso foi uma coisa que a gente criou. A gente criou de acordo com os nossos hábitos, nossa rotina, coisas que a gente foi aprendendo, né? Que hoje a gente toma como regra, mas que não precisa ser uma regra. Então, lanches, você pode entender lanches como quando você fala lanches, muita gente vai associar isso ao quê? Um pãozinho ali com manteiga, né? Um café, ou uma bolachinha, algo desse tipo, né? Que tem uma carinha de lanche mesmo. Mas isso não precisa ser desse jeito. Como eu falei, isso é uma coisa que a gente vai criando, né? Nos nossos costumes mesmo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem esse costume do café da manhã, ser cheio ali de pão, café, manteiga, não tem quase proteína, então a gente vai criando isso e achando que essa é só a maneira de fazer certo. Então não existe um alimento específico para aquele horário, isso é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça. Então você pode comer, por exemplo, no seu lanche da tarde um brócolis, a gente não come porque não tem esse costume, mas nada que você não possa se acostumar. Para, lógico, né, ter uma adaptação melhor, ninguém que começa um processo de emagrecimento vai aceitar logo de cara fazer isso, né? Eu não faço isso, mas tem gente que faz. Você pode adaptar com outras coisas que se aproximam um pouco mais aquilo que você tem como costume. Então, sempre a dica que eu dou geral é: tenha nesses lanches sempre uma fonte de proteína. Isso é super importante, que eu vejo muita gente falhar nisso. Então, ela vai ali, Alana, como que eu posso melhorar ali o meu lanche? Eu não consigo abandonar o meu pão, eu não consigo abandonar os carboidratos, a bolacha, enfim, essas coisas. O que eu posso fazer para melhorar? Você vai precisar incluir mais proteína e tirar um pouco mais desse tipo de carboidrato que tem ali nos seus lanches. Então, se for um lanche da manhã, então vamos organizar aqui. Se você toma um café da manhã legal, onde você tem bastante proteína e pouco carboidrato, dificilmente, com o tempo, você vai sentir fome entre almoço e café da manhã. Vai ser um período ali que você vai passar que talvez hoje você fique desesperada de fome, que precisa comer uma fruta, precisa comer alguma coisa antes de chegar ao almoço. Quando você regula isso com o tempo, você vai ver que não vai precisar. Mas vamos supor que você está no começo desse processo. Então, tenta colocar mais proteína ali no seu café da manhã, porque você vai sentir um pouquinho menos de fome. Então, esse lanche da manhã não vai nem precisar ter esse carboidrato todo, que muitas vezes você já comeu lá no café da manhã. Então, para esse horário, você pode colocar, sei lá, um iogurte com uma fruta, é uma boa opção. Você pode colocar
queijo com uma fruta também. E percebe que também tem essa proteína que vem do queijo, que vem do iogurte, mas uma coisa que seja mais leve ali, que você não coma pão de novo, que você não coma bolacha de novo, que não coma esse tipo de coisa de novo. Com o tempo, como eu falei, você vai perceber que você não vai precisar mais disso, tá? Tem gente que até coloca um ovo cozido nesse meio aí. Eu sei que tem muita gente que tem resistência a isso, né? Não vai conseguir fazer isso logo de cara. Mas é uma opção quando você usa como estratégia para você conseguir sentir menos fome e emagrecer com mais facilidade. Então, de repente, né, vale a pena você investir em ter hábitos novos, fazer coisas novas para que você consiga sentir menos fome. Isso vai te ajudar muito. Agora, falando de lanche da tarde, por exemplo, que é um lanche que acho que as pessoas têm mais essa relação de, às vezes, afetiva mesmo, né? De sentar ali na mesa, fazer um café da tarde, sempre tem um bolinho, um pão, alguma coisa desse tipo. É você adaptar o que você tem hoje como natural de você fazer. Alana, eu gosto muito de bolo. É o meu caso, eu gosto muito. Eu gosto muito de bolo e ali no café da tarde eu gosto de comer um bolinho. Então adapta isso para uma forma mais saudável. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer um bolinho de caneca, como eu gosto de fazer. E aí você não vai usar farinha de trigo, dá para você usar outros tipos de farinhas que de preferência não tenham carboidratos, que aí você vai melhorar também a sua saciedade e a sua fome. Exemplo, farinha de coco, até farinha de amendoim, a farinha de amêndoa, que ela já é um pouquinho mais cara, né? Não dá pra ficar... Eu, pelo menos, não uso sempre porque ela já sai mais cara. Mas a de coco e a de amendoim são farinhas que eu tenho sempre na minha casa. Que aí, quando eu quero fazer alguma coisa assim, eu tenho esses ingredientes. Dá pra você fazer uma panqueca mesmo ali na frigideira rapidinho. Dá pra você usar essas alternativas. E pão também. Eu faço um pãozinho... Aí, no caso, tem a aveia, né? Mas... é tão pouquinho e é mais saudável, né, do que você comer um pão francês ou um pão de pacote. Você pode fazer um pãozinho ali de aveia, um pãozinho de grão de bico, que eu gosto de fazer com a farinha de grão de bico. Então, tem alternativas. Ah, Alana, mas é muito difícil fazer isso. Eu não tenho tempo pra fazer isso, não. Gente, não demora. Eu juro que não demora nem 5 minutos. Porque no micro-ondas são 2 minutos. Pra você misturar tudo, não demora nem mais 2, né? Vamos pôr aí 5 minutos no total? Vale a pena você investir 5 minutos ali do seu café da tarde pra fazer isso? Se você vai levar para o trabalho, por exemplo, você pode fazer um dia antes. Ou você pode fazer, que eu ensino para as alunas e para as pacientes, é uma quantidade maior, não para pôr ali no micro-ondas, mas que você consegue assar naquela forma de bolo inglês, que aí você vai usando ali durante a semana. Você não precisa fazer toda vez, entendeu? Então, tem alternativas que você pode fazer que melhoram muito a qualidade da sua alimentação para emagrecimento, para você sentir menos fome, né? Ter mais essa saciedade e não ficar o tempo todo só nessas mesmas coisas que você já está acostumado a fazer. Então, quebra um pouco dessa resistência e que vai te ajudar nesse processo de emagrecimento sem que você descaracterize muito o que você está acostumado a fazer. Mas vale aqui o que eu falei no começo. Você precisa também tirar um pouquinho dessa coisa que a gente tem de associar muitas coisas e rotular, né? Então, eu preciso comer um pão francês no lanche da tarde ou no café da manhã, porque senão não é café da manhã. Isso é tudo coisa que tá na nossa cabeça. Tem gente que não come ovo de manhã, porque imagina, eu vou comer ovo de manhã, o que tem a ver com o café da manhã? Você só pensa desse jeito porque você passou 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Nada que um novo hábito, né? Você só consegue quebrar um hábito que você já tem colocando um novo hábito em cima. Então, dá pra você fazer esses lanches com uma outra cara aí, né? Mais saudável, mais adaptada pro seu emagrecimento. Que você vai ver, que você vai se acostumar e vai gostar muito mais do que a versão tradicional. Vai se sentir muito melhor também em relação à sensação física mesmo. Não vai inchar sua barriga. E aí você vai até preferir, tá bom? Então, arrisque nas coisas. É isso que eu sempre falo para os pacientes. Se você não tentar, pelo menos tentar fazer diferente, você nunca vai saber se isso vai ser melhor ou não. Então, tente fazer diferente, tá? Vamos lá. Estou 20 quilos. Quanto isso, se tiver alguém que queira participar, não esqueça, coloque nos comentários. Quer emagrecer
e minha dificuldade é 3 pontinhos que eu vou te ajudar. Estou 20 quilos acima do meu peso e não estou conseguindo fazer nada além de desânimo. Tá, acho que quem tá acima do peso não tá conseguindo fazer nada e por isso está desanimado. Acho que é isso. Eu entendo que isso aconteça, né? Quando a gente tá num estado ali que a gente não tá contente com o que tá vendo, as coisas estão incomodando, você quer sair dessa situação e muitas vezes você busca alternativas que não são legais, você acaba se frustrando. É um ciclo ali que você entra que é um desafio sair, mas ser um desafio não significa que é impossível sair disso. Então, se você tá 20 quilos acima do seu peso, não estou conseguindo fazer nada. O que é nada? Será que você não consegue fazer o mínimo que seja? O que você consegue dentro da sua realidade, dentro do que é possível para você? Se for 1% que você fizer ali no seu dia, com certeza vai te ajudar. E você vai ver que, mas é muito pouquinho. Não interessa. Se você for contar por mês, se você emagrecer ali, que seja meio quilo por mês ou menos que isso, é melhor do que você ficar na mesma do jeito que você tá ou ir engordando conforme você vem fazendo todo esse tempo. Não sei quanto tempo demorou para você chegar 20 quilos a mais do seu peso, mas com certeza isso não foi da noite pro dia. Então também não vai ser da noite pro dia que isso vai acontecer. O que é importante? Você fazer pequenas coisas, porque com o tempo, é você ter essa consciência de com o tempo você vai ir notando certos resultados. É isso que vai te motivar e vai te fazer conseguir fazer mais coisas nesse processo. Se você ficar só nessa energia, né, de não consigo, não dá, olha o jeito que eu tô, não vai dar certo pra mim, você não vai sair do lugar mesmo, tá? Vai ficar sempre desanimado. Então, esse ânimo, ele vai vir a partir de uma quebra, assim, que eu falo que é da inércia, né, de você agir. Você quebrou isso, seja com qualquer atitude que você tenha, quando você consegue quebrar isso, esse desânimo, ele vai desaparecendo, porque você está fazendo alguma coisa, você tá indo numa direção ali. Agora, quando você tá parado, não tá fazendo nada, só tá reclamando, só tá vivenciando, né, muitas vezes, absorvendo essa tristeza o tempo todo. Tem gente que se sente muito desanimado, muito triste porque não consegue fazer e se vê acima do peso, não gosta do que vê no espelho, não gosta das roupas que tem pra vestir. Isso vai causando mais desânimo ainda. Mas enquanto você ficar na mesma situação, não fizer nada pra isso acontecer, não mudar sua mentalidade em relação a isso, de que você pode fazer sim diferente, que seja o mínimo que você consiga fazer, você não vai sair do lugar. Infelizmente, tá? Infelizmente ou felizmente, né? Essa é uma atitude que só você pode ter. Ninguém pode fazer isso por você. As pessoas podem até te dar opinião, te incentivar a falar, mas quem vai tomar atitude sempre é você. Sempre é você que vai ter o poder da escolha das coisas que acontecem na sua vida. Tudo que a gente vivencia, tudo que a gente faz é escolha. Até quando a gente não tá fazendo nada, a gente deixa de fazer, a gente tá escolhendo não fazer. Então, tem essa decisão, toma essa decisão, faz essa escolha, faz alguma coisa que você consiga. Fala, isso aqui é possível pra minha realidade hoje. Eu consigo fazer essa mínima ação aqui no meu dia, que seja qualquer coisa. Isso já vai te ajudar. Então, não desanima, tá? É difícil, não. É um desafio. Desafio nem sempre é confortável. Não é confortável, na verdade. Você vai passar por isso, mas é preciso quebrar essa barreira. Quebrou essa barreira, vai fazendo aos poucos, acreditando que vai dar certo, né? Fazendo ali, tendo constância do seu processo. E aí, ó, rapidinho assim, né? Tendo essas ações ali em 3, 4, 6 meses, os resultados vão aparecer e esse ânimo seu vai voltar rapidinho. Então, não desanima, não. Mais um. É o último, tá? Se ninguém quiser entrar, depois eu vou encerrar. Mas eu queria muito que alguém entrasse aqui pra gente ter uma consultoria grátis. Vamos lá. Minha rotina é cansativa. Não consigo cuidar da alimentação por causa disso. Outro grande problema, outra queixa aí que eu
eu recebo bastante de quem eu atendo é a rotina. Alana, minha rotina é cansativa. Eu trabalho longe da minha casa, então eu tenho um tempo de transporte ali muito grande. Mesmo que tem gente que vai de carro, ou tem gente que vai de transporte público, piorou, né? Que é mais tempo ainda. Eu chego em casa super cansada, não tenho ânimo para fazer nada. Como é que eu faço a minha rotina saudável? Como que eu me programo, me planejo para fazer as coisas que eu preciso se a minha rotina é desse jeito? Eu acho que não tem jeito para mim, né? Tem jeito. A gente precisa se adaptar à nossa rotina. Tem pessoas que têm a rotina mais tranquila, que trabalham em casa, que trabalham mais perto de casa. Não quer dizer que para essas pessoas também seja muito fácil. Se a pessoa não tiver essa iniciativa desse agir, né, de quebrar essa barreira que eu falei, para ela também vai ser super difícil. Mas é lógico que uma rotina mais cansativa, que toma mais do seu tempo, principalmente ali no transporte, que você cansa ali no dia a dia, você vai precisar ter um pouco mais de planejamento. Emagrecimento, eu sempre falo aqui que é planejamento. Se você não tiver essa ideia na sua cabeça de que você vai precisar, o mínimo que seja, se organizar pelo menos, você não vai conseguir realmente levar pra frente. Porque como é que você faz quando você precisa ter as coisas ali saudáveis para comer e aí chega na hora do almoço ali, você não tem nada? Ou você vai pedir. Dá para adaptar isso. Então, mesmo que você não leve comida, né, que tem gente que não leva marmita, por exemplo, tem como você adaptar isso para escolher coisas melhores. Eu sempre oriento as pacientes nisso também, né? Alana, eu não gosto de marmita, não gosto de levar, não quero fazer. O que você me orienta ali dentro da minha realidade, né, da comida que eu tenho disponível na hora do almoço, para eu fazer? Adapta isso. Então, não dá para fazer 100% na hora do seu almoço ali. Com certeza tem alguma coisa ali que dá pra você fazer, pra você adaptar essa sua nova rotina. Com certeza. Muitas vezes você deixa de fazer certas coisas porque fica dando desculpa, né? Eu sei que é chato falar isso, mas acontece, tá? Então tem opções. Você tem opções no restaurante, ou se você vai pedir comida, que você pode adaptar uma rotina saudável. Às vezes não vai ser 100%, às vezes você não tem opção de muita coisa legal ali pra comer, mas sempre dá pra dar um jeito. Agora nos lanches, por exemplo, intermediários, onde você vou passar o dia inteiro no trabalho, eu quero levar alguma coisa. Aí você vai se organizar pra fazer coisas, né? Eu sempre oriento as pacientes o que é mais adaptável ali à rotina dela. Se no trabalho dela, por exemplo, tem lugar pra refrigerar. É uma rotina que dá pra adaptar algumas coisas específicas. Não, no meu trabalho não tem lugar que eu consigo deixar numa geladeira. O que eu posso colocar dentro ali da minha rotina para ficar mais fácil? Como que eu posso organizar o meu dia, a minha semana? Durante a semana eu não tenho tempo de chegar em casa e fazer nada. Então você vai ter que programar um horário ali específico do seu fim de semana. Não precisa ser horas não na cozinha, tá, gente? Eu não faço isso não. Você determina ali. No meu sábado de manhã vai ser o horário que eu vou fazer, já me livrar disso e deixar as coisas que eu preciso separadas. Precisa ter essa organização. E normalmente o que as pessoas pensam é que você precisa viver fazendo isso, que você quer emagrecer, começou a ter uma rotina saudável, você só vai pensar nisso o tempo todo. Não precisa disso. O mínimo de organização que você tiver, você vai poupar muito do seu trabalho. E aí esses momentos durante a semana que você vai ter mais dificuldade, por exemplo, eu chego em casa cansado, não dá pra fazer nada. Você já vai ter as coisas prontas, pré-preparadas, né? Ou nesse caso de você comer fora do trabalho porque de repente a empresa oferece comida, ou porque ela dá vale refeição, enfim, e tem que comer no restaurante. Como que você pode adaptar isso à sua nova rotina saudável, à sua rotina de emagrecimento? Sempre tem um jeito. Então, se você não tá conseguindo fazer nada disso, às vezes é mais desculpas que a gente dá na nossa cabeça, né? De que não dá pra mim, na minha rotina não dá. Sempre dá pra adaptar, independente da sua rotina. Se você trabalha longe, se você trabalha em casa, se você tem filhos, se você não tem, você vai sempre adaptar o que for melhor pra você, o que for mais viável pra você. Então, ter essa organização vai te ajudar a ter os alimentos certos na hora que você precisa. E aí, conforme você for vendo que isso tá dando certo, que tá dando resultado, você não vai ter mais esse sentimento de
de desânimo de fazer as coisas, você vai querer se organizar mais ainda para deixar isso acontecer sempre e você não ficar nesse deixa a vida me levar, né? Que eu brinco que é o Zeca Pagodinho. Quem quer emagrecer não pode viver no deixa a vida me levar. Você precisa ter um planejamento mínimo que seja, uma organização mínima que seja para fazer isso acontecer. Senão, pode esquecer que realmente não vai acontecer. Como que você consegue olhar para isso, né? Ter mais de querer mesmo se organizar quando você começa a dar prioridade. Então, se tem outras coisas que você gosta mais de fazer nos horários que você tá livre, mas que não te levam para o seu objetivo, então começa a priorizar. Isso aqui eu gosto muito de fazer, mas nesse momento eu não preciso disso. Então, eu chego em casa, eu gosto muito de assistir a minha Netflix. Eu gosto muito de, sei lá, jogar videogame. Eu gosto muito... Alguma coisa que você faz que não é necessidade, que é só porque você gosta mesmo de fazer. Nesse momento, talvez seja o momento de você deixar isso um pouquinho de lado e realmente o emagrecimento, ter uma rotina mais saudável é prioridade para você nesse momento. Então, usa mais o seu tempo, não precisa ser o dia inteiro, mas você vai usar mais o seu tempo para fazer isso. Então, emagrecimento é prioridade. Se você não tá dando prioridade para isso, vai ficar difícil, porque aí tudo vai parecer mais interessante, tudo vai parecer mais gostoso de fazer, porque é isso que o seu cérebro faz com você. É te deixar sempre no mais confortável. Ele não quer saber de coisas que tirem ali do conforto. Então, se pro seu normal é mais confortável chegar, ficar no sofá, assistir televisão, jogar um videogame, sei lá, fazer qualquer coisa que não seja ali que vai te tirar do seu conforto, é o que o seu cérebro vai preferir. Então, você precisa quebrar essa barreira também. É só quebrando isso, fazendo coisas com repetição, que você vai conseguir mudar a sua rotina, né? E incluir coisas que você vai precisar fazer, hábitos, alimentos, tudo que envolve ali o seu emagrecimento. É só quebrando isso que você vai conseguir fazer. Então, eu já atendi mães, pessoas solteiras, homens, mulheres, gente mais nova, gente mais velha, todo mundo tem uma desculpa. A gente é mestre em fazer isso. Uma vez eu li em algum lugar, foi um vídeo que eu vi, agora eu não lembro direito, mas que falava assim que a gente é uma máquina de fazer desculpas, né? De criar desculpas. O nosso cérebro faz isso o tempo todo, porque ele quer se defender, ele quer o confortável, ele quer ficar de boa. Então ele vai tentar fazer isso o tempo todo. Então tudo que você for fazer que for sair do seu confortável, você vai criar uma desculpa. Então, como eu falei, né? Desde a pessoa que é solteira, que não tem responsabilidade, assim, tem as suas responsabilidades da vida normal, mas assim, é ela e ela, entendeu? Ela não tem que prestar conta pra ninguém, ela chega na casa dela, é só ela. Desde essa pessoa, que às vezes é solteira, é mais nova, até a pessoa que tem 2, 3 filhos, é casada, ou é mais velha, né? Tem outro tipo de rotina, outro tipo de vida, outras responsabilidades. Todas essas pessoas têm as suas dificuldades, todas essas pessoas têm o mesmo tempo no dia, que são 24 horas, e todas essas pessoas vão inventar desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque eu sou preguiçosa? Porque eu sou procrastinadora? Não, porque você é um ser humano e o ser humano faz isso. Então, tenta organizar mais isso na sua cabeça mesmo, de entender. Isso é prioridade para mim nesse momento? Então, eu vou fazer o que precisa ali. Vou me organizar, nem que seja o mínimo possível para fazer isso acontecer. Emagrecimento é prioridade. Se você não tá dando prioridade, esquece. Bom, deixa eu fechar aqui. Bom, eu vou encerrar aqui. Quem que entrou? Cleide, Luan, meu primo, a Mi Martim, que é a Milene, Predileta Acessórios. Bom, gente, eu vou encerrar. Então, quem quiser, se alguém ainda quiser participar, coloca aí os últimos minutos, a última chance, coloca quero emagrecer e minha dificuldade que aí você entra ao vivo e eu te faço uma consultoria de emagrecimento gratuita. Isso sempre vai acontecer terça e quinta, às 20 horas, é o nosso horário aqui de você ter a sua consultoria de emagrecimento grátis, tá? Então aproveitem aí.
A Mi Martini, com certeza, ó, inclusive participou na última e foi muito bom. Então coloquem aí, se alguém quiser. Enquanto vocês vão, não sei se alguém vai colocar, antes de encerrar, lembrando o alerta para vocês que as vagas para o acompanhamento de específico de emagrecimento com condição especial de valor, né, e com o bônus do desafio, é até sexta-feira, tá? Passou sexta-feira, o valor de consulta vai aumentar, o valor desse acompanhamento, né, que são de 3 consultas, também vai aumentar, então você vai ter uma diferença de R$200 de diferença. Então, se esse é seu objetivo, se você quer dar prioridade para o seu emagrecimento a partir de agora, vai começar o ano com tudo, cumprindo as promessas que você fez de final de ano, não adianta prometer e não fazer nada para isso acontecer. Talvez essa seja a oportunidade que você estava esperando para realmente colocar isso em prática, né? Às vezes não é confortável ter essa decisão, né? Ter essa escolha, mas muitas coisas que a gente precisa fazer na vida, como eu estava falando aqui agora, não são confortáveis. Mas talvez sejam coisas que você precisa, sabe, de um empurrãozinho, porque muitas vezes você pode ter tentado fazer sozinha, você queira continuar, né, fazendo sozinha, mas a diferença quando você tem alguém para te guiar é que você acelera muito esse processo. Ficar facinho? Não fica, né, porque eu não vou fazer as coisas por você, mas você vai ter um direcionamento, você ter uma direção para seguir, como eu sempre falo aqui, é super importante. Você corta ali metade do caminho, né? A pessoa já sabe, vendo ali te avaliando, o que você precisa e ela vai te guiar dentro das suas características pessoais, hábitos, preferências, rotinas, como eu falei aqui da rotina. Cada pessoa tem uma rotina diferente, então como que eu adapto a minha rotina saudável de emagrecimento para a minha rotina que eu já tenho de trabalho, da minha vida pessoal, como que eu posso encaixar isso? Tudo isso é direcionado dentro de um atendimento, fora, lógico, né, a parte alimentar, fora a parte comportamental, onde eu identifico ali na primeira consulta em relação ao seu comportamento, o que você tem mais dificuldade, é disciplina, é planejamento, enfim, várias coisas que envolvem o emagrecimento que te prejudicam, são as emoções. Alana, eu como muito quando eu tô ansiosa, eu como muito quando eu tô triste, eu como por qualquer motivo. Tem essa parte comportamental também. Isso precisa ser identificado, né? Não adianta você chegar lá, passar na consulta, pegar sua dieta ali, papel, né? Que não é papel mais, mas pegar aí o celular e ver os alimentos que você precisa comer, sendo que você não tem disciplina, não sabe se planejar, não sabe lidar com as suas emoções, tem pensamentos negativos o tempo todo sobre se você consegue ou não consegue. Enfim, é uma carga, né, que você carrega aí que já prejudicou o seu emagrecimento o tempo inteiro. O tempo inteiro não, esse tempo todo. Que muitas vezes fez você emagrecer e engordar, né, ficar nesse efeito sanfona justamente por conta disso. Então, isso é importante você ter esse direcionamento por conta disso. Então, aproveitem, última chance de vocês entrarem para esse acompanhamento com o desconto, né, com esse valor menor e como bônus. Então, vou estar lá para ajudar no que você precisar se você entrar. Última chance vai ser sexta-feira, tá? Sexta-feira encerram as vagas, eu vou fechar e já vou entrar com outro projeto e aí eu preciso encerrar essas vagas, tá bom? Então, obrigado por todos que estiveram aí presentes, espero que eu tenha ajudado de alguma forma e que você queira participar aí na próxima vez, você que tá assistindo. Não tenha vergonha, vai ser a chance que você tem de ter uma consultoria grátis aqui de emagrecimento, tá bom? Terça e quinta às 20 horas sempre vai ter essa live, então você vai ter outras oportunidades. Bom, um beijo pra vocês e até a próxima live.